Olá, sou Ângelo Alves Ferreira Júnior, sou doutorando em Imunologia da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e vim trazer um pouquinho para vocês do meu trabalho, no qual eu intitulo como Fica a Dica Covid-19. Então, primeiramente, eu gostaria de trazer um histórico sobre o SARS-CoV, porque já tem uma linhagem antiga, que é o SARS-CoV-1, e recentemente a gente tem trabalhado com o SARS-CoV-2, o causador da Covid-19. Então, primeiramente, a gente pode ver aqui que em 2002, 2003, a gente teve a primeira epidemia, do SARS-CoV-1, que foi lá na China, que causou 916 óbitos. Depois a gente pôde ver isso com o MERS-CoV, lá na Arábia Saudita, que era transmitida através da picada também do morcego, do consumo desse morcego, e através de dromedários também, causando 858 óbitos. Quando eu falar de epidemia, é algo que acontece local e por ali se encerra. Quando eu falar de pandemia, é algo que acontece globalmente, todos os continentes. Em 2019, a gente pôde ter o relato de uma infecção respiratória na China, na província de Yongan. E aí a gente pôde ver que as pessoas elas eram internadas, tinham uma infecção respiratória gravíssima e muitos iam a óbito. O que eles conseguiram perceber? Que essas pessoas que elas estavam chegando aos hospitais, elas tinham um endereço em comum de contato, que seria o mercado de animais silvestres, no caso o mandolim, que a gente pode... Ele parece um tatu, aqui que ocorre no Brasil, só que ele ocorre lá na Ásia. E aí eles perceberam que, através do consumo da carne desse animal, eles estavam contraindo o SARS-CoV-2. E aí, trazendo aqui para o Brasil, em fevereiro, a gente teve o primeiro caso aqui no Brasil, que foi de uma empregada doméstica, ela chegou até a falecer também. Ainda em 2020, em março, foi considerado pandemia, que teve todo aquele fechamento de lojas, de comércios, de escolas principalmente, e a gente pôde perceber que era algo que estava se tornando grave, sério, e com muitas mortes, e a infecção se alastrou rapidamente por todos os continentes. Já trazendo para 2021, a gente teve as vacinas aprovadas aqui no Brasil, e trazendo para 2022, hoje em dia a gente consegue ter uma população vacinada de cerca de 71,7% totalmente vacinadas. O que isso quer dizer? Que ela tomou a primeira e a segunda dose da vacina para a Covid. Mais recentemente foi aprovada a terceira dose da vacina, para aqueles que estão mais na fase, são mais velhos, ou que possuem algum tipo de imunossupressão, alguma doença autoimune, e também a dose infantil. Lembrando que a população brasileira é composta principalmente por idosos, e também por crianças. E a dose infantil, ela vem para trazer aquela questão de que as crianças vão retornar às aulas, e elas podem retornar às aulas protegidas da Covid-19. Ainda falando sobre o SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA, isso a gente vê na biologia, o material genético dele é a base RNA, e é um vírus envelopado, que varia de 60 nanômetros a 140 nanômetros. E aí a gente mostrando aqui na figura abaixo, na superfície dele, essas projeções em forma de espigões, que a gente fala que são as espículas, que é onde o vírus vai conectar a célula que ele vai infectar e ali repassar seu material genético e infectar essa célula também. Então o vírus, isso aqui logicamente a gente não vê assim no microscópio, mas ele é mais ou menos isso, esse desenho esquemático. Ainda falando sobre a Covid-19, agora a gente vai pensar um pouquinho como que ocorre a transmissão da Covid-19, Através das gotículas de saliva, do contato pessoal, de espirro, tosse, catarro e contato com objetos infectados. Então, tudo aquilo que envolve um paciente infectado e um paciente não infectado não pode ter essa troca de objetos infectados, ou quando tossir ou quando espirrar, a gente fala que a gente tem aquela questão de colocar o braço na frente para evitar esse contágio também. E aí a gente vê que a máscara vem para auxiliar em toda essa questão da gente não promover o contágio de outras pessoas sadias frente à Covid-19. Os sintomas mais frequentes, e a gente pode falar até inespecíficos ou específicos, que são aqueles que podem ser, às vezes, confundidos com sintomas de gripe também. Então, a gente tem febre persistente, tosse seca, fadiga, diarreia, dor de garganta, dor de cabeça, cansaço, coriza, perda de olfato e paladar. E um dos sintomas mais graves que levam as pessoas a irem para os hospitais é a dificuldade para respirar.
Só que lembrando que não, para ter Covid, as pessoas não têm que ter todos esses sintomas. Às vezes ela tem sintomas inespecíficos, às vezes uma febre em algum dia, uma tosse, e aí às vezes confunde com essa questão gripal. E às vezes tem paciente que vai ter a maioria desses sintomas e aí ele vai estar com Covid também. Então, o que vale a gente lembrar? A gente ficar atento a qualquer alteração que a gente tenha no nosso sistema respiratório, seja a coriza, a febre, a tosse, e até mesmo aquela questão se você teve contato ou não com outras pessoas que positivaram para a Covid. Quais são as medidas de prevenção da Covid-19? Eu sei que está todo mundo cansado já de ouvir sobre isso, só que seria importante te bater a tecla por conta dessa volta às aulas também, né? Então, a gente tem que evitar tocar os olhos, boca e nariz, quando a gente não tem a mão higienizada ou está no local público. Cobrir sempre a boca e o nariz com um lenço ou com um braço ao tossir ou espirrar, desculpa. Evitar aglomerações e manter a distância, que é o principal que a gente tende a fazer, né? E lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Lembrando, quando a gente for lavar as mãos, não é simplesmente a gente passar uma mão na outra, formar espuma e a gente achar que está lavado. A gente tem que lavar bem entre os dedos, a gente manter a nossa unha cortada também e sempre lembrar de friccionar, né? Esfregar bem a mão, seja ela com água e sabão ou com álcool 70. Agora, trazendo um pouquinho aqui, que eu quero chamar a atenção para vocês, é que olha a comparação do nosso primeiro gráfico lá aqui, onde está a setinha vermelha, o número de casos, né? O tanto de casos que a gente está tendo recentemente, e olha aqui no gráfico abaixo o tanto de morte que a gente está tendo. Isso é pós a vacinação. Então, o que a gente vem entender da vacina? Que ela não vem para curar a Covid, ela vem para diminuir o número de mortes e internações e, consequentemente, assim, desafogar o sistema público de saúde ou privado também. Então, se a gente voltar aqui para o ano passado, olha o quanto de morte a gente tinha e a quantidade de casos. Então, era assim, a maioria das pessoas que tinham contágio com Covid, elas vinham a óbito. E isso eu vi na prática, porque eu trabalhei na UTI aqui da Santa Casa e também aqui do HC, da USP, e eu pude perceber que a maioria dos meus pacientes que chegavam com Covid, eles positivavam, e aí a gente deixava numa triagem, logo eles eram internados, até entubados no outro dia, ou passar de alguns dias, eles vinham a óbito também. Então hoje a gente conta com 27,5 milhões de casos de Covid no Brasil, e a gente está chegando em torno de 639 mil óbitos por conta da Covid-19. E aí, voltando a falar de vacinação, a gente pegar bem esse quadrinho vermelhinho, né? Pelo menos a parte da população que tomou uma dose é de 82%. Totalmente vacinados é 71,7%. E que receberam essa dose de reforço, né, essa terceira dose, e agora vai entrar a quarta dose também, 26,6% da população. Lembrando que a vacinação, a gente sempre tem que acompanhar, seja aqui em Ribeirão ou algumas outras cidades, como que está o calendário vacinal frente à Covid. A gente ficar esperto em relação à data também, porque às vezes passa, tem muita gente que não foi tomar a segunda dose. A imunização completa tem que ser com as 2 doses, e agora incluindo a terceira também. Então só uma dose não vai te imunizar contra a Covid. E aí eu vim trazer um pouquinho também para falar sobre as variantes, né? Porque todo mundo fala de variante, tem a variante alfa, beta e tantas outras. E a mais comum agora que a gente está ouvindo é o Omicron, né? Então o que são essas variantes? O vírus, para ele sobreviver na célula, biologicamente falando, ele vai ter que ter mutações para passar frente ao sistema imune e infectar a célula novamente. O que é o sistema imune? Lembra das células de defesa? Então, todas as células de defesa do nosso corpo são constituintes do sistema imune. Então, esse sistema ele vai defender nosso corpo frente a infecções. Então, o vírus ele é tão inteligente que ele vai começar a se mutar para ter uma nova variante e, assim, consequentemente, conseguir infectar aquela célula. Então, a gente começou com a alfa, lá em 2020, que foi identificado. A beta, que foi identificada a primeira vez na África do Sul, e ela era uma das mais agressivas, né, frente à infecção que causava a forma clínica também. Aí a gente teve a gama, que foi aqui no Brasil, a delta na Índia. Quando a gente fala de delta, a gente vai lembrar daquele surto que teve de Covid na Amazônia, que foi principalmente por conta da delta. E hoje em dia, o que a gente vem estudando é o Omicron. Ela, particularmente, não
não é tão agressiva quanto a beta, só que ela tem ela é transmissível muito mais rápido do que as outras. Então, quando a gente viu lá no começo de novembro que estava começando a aparecer casos de Covid com Omicron, aí a gente percebeu que agora, hoje em dia, a maioria dos pacientes que chegam com Covid nos hospitais, eles estão infectados com a variante Omicron. Lembrar também das nossas fake news. Então, a gente não passar informações e pedir para os nossos familiares, amigos, não passar determinadas informações sem ter aquilo em mente de que é uma fonte confiável, de um lugar confiável, que ele pode passar para frente. Então, ficar esperto com esses textos no WhatsApp, esses vídeos em relação à vacina, o que tomar, o que não tomar frente à infecção. Então, a gente sempre tem que verificar essa fonte da notícia, se ela é confiável ou não. Observar a data da publicação, que é muito importante. Ler o texto completo, para um pouquinho, não passa para frente, lê o texto completo. E não confiar em áudios, imagens e vídeos encaminhados pelo WhatsApp. Então, não é todo vídeo que está certo. Então, você tem que buscar antes a informação para depois repassá-la. E, por último, a gente pensar agora um pouco nessas medidas preventivas de volta às aulas. Então, quando a gente estiver na sala de aula, quando a gente estiver na escola, tem que estar tudo preparado para a gente não se contaminar e, consequentemente, contaminar aqueles que estão nos nossos lares. Então, sempre aferir a temperatura nos acessos das áreas comuns, não compartilhar objetos de uso pessoal, então não compartilhar garfos, se for na cantina, não compartilhar dinheiro, não compartilhar celular, evitar essa troca de objetos pessoais, porque isso pode contaminar o outro colega de sala de aula. Sempre lavar as mãos com água e sabão ou passar álcool em gel. Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos e abraços dos colegas, dos professores ou algum funcionário da escola. Sempre utilizar máscaras e lembrar de trocar elas a cada 3 horas. Então, leva um saquinho, leva a máscara nova. Terminou deu as 3 horas, pede para ir no banheiro, troca a máscara, lava a mão depois que você trocar a máscara, coloca ela no saquinho, leva para casa. Se ela for descartável, jogar ela no local correto, provavelmente a escola vai fornecer isso. Se for aquela de pano, leva para casa, lembrar de lavá-la bem também e usar depois novamente. E caso apareça com algum sintoma, lembrar de ir ao médico, pedir o afastamento da escola das atividades escolares e retornar depois do fim da infecção. E lembrando sempre de fazer o exame antes de retornar essas atividades escolares. Se o exame der positivo, continue em isolamento. Se o exame der negativo, você retorna às atividades escolares. Então, aqui são as minhas referências. Gostaria de agradecer mais uma vez a Casa da Ciência e que vocês possam fazer uso dessa aula para passar para familiares e a gente entender um pouquinho mais sobre a Covid-19. E esse é meu contato e, mais uma vez, muito obrigado.